hoje nós vamos falar sobre independência financeira, como conquistar, maneiras práticas de vocês terem a independência financeira de vocês, e não é difícil, tá? Não é difícil, é mais fácil do que vocês pensam, só precisa ter determinação. Mas hoje eu vou trazer um coach para falar com a gente, para dar esse direcionamento, para dar algumas dicas aí de como a gente faz para conquistar isso na nossa profissão, né, de fotografia, né? Nós somos fotógrafos, porém também se aplica para todo e qualquer tipo de profissão, né? Você é autônomo, profissional liberal, enfim. Não vou ficar aqui enrolando vocês, tá? Vou já chamar o Berg e vamos já começar a brincadeira. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Porque eu não quero perder nenhum minuto do que vai acontecer aqui hoje. Oi! Olá, tudo bem, Lilian? Berg, chegou na área. Seja bem-vindo. Oi, tudo bem com você? Tô bem, graças a Deus. E você? Vou arrumar aqui. Tá me ouvindo bem? Eu te escuto bem. A galera aí tá escutando bem? Então tá bom, legal. Vou arrumar aqui um pouquinho. Aí. Tá um pouquinho Sim. abafado o som, mas dá pra ouvir Tá. bem. Muito abafado? Não, Não muito, mas um pouco. um pouco. Dá pra ouvir. Dá Aqui pra um ouvir. pouquinho tá longe, mas eu vou falar um pouco alto. Melhorou assim se eu falar um pouco mais alto? Ah, pra mim tá bom. Eu escuto, todo mundo acho que tá escutando também. Vamos ver se o pessoal tá escutando. Tá pra ouvir, olha lá, ó. Dá pra O ouvir. pessoal tá falando que tá pra ouvir. Ah, legal. Bom, Legal. legal. Show. Então tá. Gente, o Lindenberg, ele mora no Brasil. Ele é coach de carreira. Ele é meu coach. E eu falo isso de boca cheia porque ele me ajudou muito e ainda está me ajudando a conseguir conquistar os meus resultados. E tudo que é bom, a gente tem que compartilhar. E ainda mais aqui para vocês, né, que seguem a nossa escola. Tem muitos alunos aqui que entraram na live hoje, Berg. Então, assim, eu gosto mesmo de poder ajudar, né? E trazer coisas que eu sei que são úteis para eles conseguirem alcançar os objetivos. Eu acho que é muito, muito valioso. Por isso que eu te trouxe aqui hoje, quero te agradecer por você ter separado um tempinho. Eu sei que o nosso tempo é curto, por isso eu não vou ficar aqui me delongando muito. Eu queria que você mesmo se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Eu separei algumas perguntas que as pessoas fizeram durante a semana e separei aqui 5 perguntas para fazer para você. Mas antes de eu começar, eu queria que você se apresentasse aí rapidinho. Legal, Miriam. Obrigado pelo convite mais uma vez. Você sabe que eu amo compartilhar. A gente tem esse DNA, né, de querer compartilhar as coisas boas com as pessoas. Eu acho que a gente tem... Nós já identificamos que isso é uma missão nossa nessa vida, né? Deus nos deu essa capacidade e a gente não tem como parar de compartilhar e ajudar as pessoas. Da mesma maneira, lá no meu canal, estou sempre trazendo alguém para compartilhar, para ajudar e dar dicas para as pessoas avançarem profissionalmente na sua carreira. Então, me apresentando melhor, a Miriam já falou meu nome, né? Meu nome é Lindenberg Ribeiro, mais conhecido como Berg Ribeiro, o coach. E eu, obviamente, trabalhei muito em grandes companhias, né? Mais de 20 anos trabalhando em companhias, mais na área de TI, aí cheguei a uma gerência sênior de TI, mas eu fiz uma formação em coach pela empresa que eu trabalhei, que ele transformou a minha vida. E daí, então, eu vim, desde 2018, me aprofundando ainda mais no coach. Passei, então, a atender pessoas. Eu fiz uma formação internacional e aí me trouxe muita bagagem, com toda a experiência que eu trouxe do mercado de trabalho, né? Isso aí agregou muito. E por isso, hoje, eu estou me dedicando a ajudar as pessoas a alavancar profissionalmente, a ser grandes líderes, a ser uma pessoa, assim, bem bem-sucedida como você, Lilian, né? Que avança profissionalmente, que tem ganas para poder conquistar e avançar. Então, o meu prazer é isso, é ajudar as pessoas a chegar ao seu resultado esperado, seja ele financeiro, seja ele na carreira profissional, seja onde quer que a pessoa queira empreender. Então, aqui a gente está falando de fotografia, a gente vai, obviamente, o que a gente vai compartilhar aqui vai servir para todas as áreas. Então, estou aqui para ajudar, para contribuir no que for necessário. Pode contar comigo, pessoal. Arrasou. Muito, muito obrigada.
Bom, então vamos começar, né? Que eu acho que, olha, gente, não sei vocês, mas eu já tô aqui, ó, com o meu computador, eu vou anotar tudo que ele vai falar. Então, aconselho vocês a também pegar papel, caneta, computador, onde você achar melhor, e anota tudo que ele vai falar. A live vai ficar salva, porém ela vai ficar salva lá no YouTube. Aqui eu vou deixar ela salva por 24 horas, depois eu vou passar a live lá pro YouTube, pro meu canal do YouTube. Então, vocês vão poder rever, assistir tudo depois com calma, mas já vai anotando tudo que vocês puderem. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Berg. Eu queria saber qual que é o primeiro passo que um fotógrafo ou um empreendedor precisa ter. Vamos falar de fotógrafos e aí cada um se coloca na sua profissão. Qual é o primeiro passo que um fotógrafo precisa ter para sair da zona de conforto e buscar a independência financeira? Ok, vamos lá. Partindo do princípio, e aqui eu vou falar daquilo que eu tenho ensinado, partindo do princípio que tudo começa com uma decisão, decidir é necessário. A pessoa precisa decidir empreender no ramo fotográfico, dar o seu melhor e realmente querer seguir a carreira. Eu acho que não importa o ramo de negócio que a pessoa esteja, decidir é necessário. Se a pessoa continua procrastinando ou adiando o seu sonho com algumas crenças limitantes e pensamentos sabotadores, isso vai delongar mais ainda o seu resultado. E aí eu gosto muito de uma frase do meu amigo Albert Einstein, que no século passado ele escreveu uma frase célebre que diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então vamos lá, se uma pessoa quer realmente a sua independência financeira, ela precisa buscar resultados diferentes, sair da inércia, né? Deixar de procrastinar, deixar de fazer as mesmas coisas e fazer algo diferente. E aí falando do ramo fotográfico, óbvio, as pessoas que estão aqui, que são do ramo fotográfico, elas devem estar se preparando para isso, ou já estão atuando como fotógrafo ou estão se preparando para isso. Mas a decisão é necessária. Quer dizer, não adianta a pessoa protelar os seus passos adiante, que ela está protelando o seu sonho, a sua própria independência financeira. E aí, eu não sei se você lembra, a gente trabalhou no processo de coach algumas coisas muito importantes, que foi algumas perguntas internas que a gente precisa se fazer. Uma delas, aliás, eu vou falar algumas que é muito importante, assim, como eu estou agora? Então, a pessoa que está empreendendo e que quer ter a sua independência financeira, ela precisa ter essa clareza. Qual é o momento que ela vive? Ela já está no caminho certo? Você já decidiu realmente avançar no ramo fotográfico, ou qualquer que seja o seu ramo? Você já tem as ferramentas necessárias? E aí, vamos lá. Outras perguntas. Aonde você quer chegar? Porque é muito genérico falar, eu quero minha independência financeira. Tá bom, mas o que significa independência financeira para você? Para nós, no sentido total da palavra, para quem empreende e quer independência financeira, tem duas coisas importantes que andam junto. Que é, eu costumo falar para as pessoas fazer assim, depois virar a mão, e aí juntar os dois dedos. Que é dinheiro. E a outra coisa, para você dizer que você tem independência financeira, você está feliz, é você ter outra coisa que eu peço para a pessoa colocar a mão assim, a outra assim, e depois virar aqui. Que é? Tempo. Independência financeira está ligado diretamente a tempo e dinheiro. Dinheiro para que você possa conquistar o que você quer e tempo para você fazer o que você quer. Então, se alguém está tentando a sua independência financeira, avançar profissionalmente para ter sua independência financeira, ela precisa traçar os planos para poder chegar nessa matriz importante. Pessoa, que é ela, tempo e dinheiro. Então, tem algumas perguntas que precisam ser feitas, Miriam. Acho que as pessoas esquecem de se planejar, de pensar e de primeiro se autoconhecer. Então, quais são os obstáculos que ela tem à frente? Quais são os seus valores que vai estar alinhado para que você possa realmente ser feliz e conquistar sua independência financeira baseada neles? Porque assim, se você ferir os seus valores, você não vai ser feliz.
Tem gente que não suportaria trabalhar numa bolsa de valores. Por quê? Porque ali não se contribui com a vida de ninguém, só ganha dinheiro. Alguns dizem isso. Tem gente que não gostaria nunca de seguir uma profissão, por exemplo, de advogado, porque pode ser injusto, às vezes, né, na sua profissão. Depende dos seus valores. A pessoa precisa se autoconhecer. E aí ela precisa saber quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, né? Quais são as competências que ela precisa desenvolver para ela avançar e chegar no resultado esperado, que é a sua independência financeira lá na frente. Qual é a melhor estratégia a seguir? As pessoas precisam parar e identificar qual é a melhor estratégia a seguir, porque senão qualquer estratégia serve, qualquer lugar serve. Então, isso é importante, a decisão de saber, saber para onde ir, o que vai fazer e como fazer. E o autoconhecimento é o começo de tudo, para que a pessoa realmente possa avançar de maneira segura e ter a certeza de que está no caminho certo e não vai desistir. E aí, obviamente, tratar de ter foco. Porque muitos começam, não tem foco, acaba parando no meio do caminho. Mas aí, cadê a minha independência financeira? Por quê? Parou no meio do caminho. Acho que é muito importante esses passos, essas perguntas, esse autoconhecimento, para que você possa chegar lá no seu objetivo. Muito legal. Eu acho, se eu pudesse acrescentar alguma coisa com esse finzinho que você falou, eu acho que o que eu tenho reparado, as pessoas começam alguma coisa, né? Começam a empreender, começam na fotografia, super motivado, extremamente motivado. Só que vai ter um dia que a gente vai acordar sem motivação nenhuma. Né? Uhum. E aí, o que faz nesse dia? Desiste ou a gente continua mesmo sem estar motivado? Aí entra aquela coisa que você falou no comecinho, que é a decisão. A partir do momento que você decide que você quer tal coisa, independente se você está motivado ou não, a sua decisão vai prevalecer para você seguir o plano, a estratégia que você traçou, né? Exatamente, Miriam. É exatamente isso. Arrasou. Gente, se vocês tiverem perguntas enquanto isso, pode escrever aí, tá? A gente vai abrir no finzinho para perguntas adicionais. Mas a segunda pergunta que eu tenho aqui, Berg, seria essa daqui, ó. Quais ações práticas que um empreendedor precisa tomar quando ele enfrenta uma dificuldade que vai desmotivá-lo a seguir com seu objetivo inicial? Mais ou menos o que eu falei, né? Então, o que você de dica você daria assim para essas pessoas que enfrentam uma dificuldade que vai desmotivar eles no meio do caminho? Ótima pergunta, Miriam. Porque, olha, uma das coisas que a gente trabalha, né, você passou por isso, é que a gente precisa ter um propósito inabalável. Cada pessoa precisa ter um propósito na vida, de tal maneira que, com foco nesse propósito, quando você lembra dele, você fala, eu não posso desistir. Porque desânimo todo mundo tem. Procrastinar, todo mundo procrastina em alguma coisa, em algum momento. Lógico, bloqueios, às vezes todos temos. Dificuldade financeira, quem não tem? Tá aí a Covid-19 que provou isso. Quem achava que estava bem, muita gente até faliu. Outros não, deram a volta por cima. E o que está intrínseco aí nessa volta por cima? Ou seja, não desanimar. Um propósito inabalável. No meu caso, vou dar um exemplo meu para que as pessoas aqui entendam. Quando eu estava toda a minha carreira, eu sempre tive um propósito inabalável de ter uma casa para minha mãe, que a gente sempre morou de aluguel, e ter para mim uma casa, um sobrado, né, que eu pudesse estar com a minha família, carro na garagem, etc. Então, para mim, esse propósito inabalável, que para mim realmente era inabalável, eu não negociei. Eu tive muitas dificuldades. Fiquei desempregado, né? E aí me senti pior homem do mundo. Sabe aquele incompetente, quando você é mandado embora, você se sente a pior pessoa. Não tinha dinheiro para fazer os cursos, para avançar profissionalmente como eu gostaria, de maneira mais rápida. Tive críticas, enfim, uma série de situações que aconteceram na minha vida inteira, familiares e tal. Mas o meu propósito era inabalável. E hoje eu agradeço a Deus porque, por causa desse propósito, eu não desisti. E hoje eu tenho tudo aquilo que eu sonhei.
exatamente do jeito que eu sonhei. Minha mãe não mora mais de aluguel, eu tenho uma casa do jeito que eu gostaria, e graças a Deus é igualzinha, uma família linda, não me falta nada, Deus tem me abençoado por causa desse meu propósito inabalável que eu coloquei na mão dele e fui à frente, não desisti. Agora, tem coisas importantes, práticas que as pessoas devem fazer. Primeira coisa, pessoal, anota aí. Além desse propósito inabalável que eu acabei de falar, quem anotou aí, né? Eu anotei. Legal. Você precisa ter foco. A palavra foco às vezes é muito genérica, mas ter foco é simplesmente entender o seguinte: eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Olha que interessante. Eu não sei se você lembra, Miriam, a gente até passou por esse momento em que a gente fez essa reflexão. Mas escuta, se a gente não manter o foco, não der os passos certos e não avançar, o seu sonho, o seu destino, não é? O seu objetivo vai ficar cada vez mais longe. Quem é que você vai afetar? Quem é que vai ser afetado por você, né? Pela pessoa se negligenciar? Então está muito interligado, né? A questão do propósito inabalável e o foco. Mas o foco é acordar todo dia, sabendo o que tem que fazer e fazer. Não dá mais para adiar. Eu acho que os empreendedores que estão aqui, ou pelo menos futuros empreendedores, Miriam, se tem uma das coisas que eles precisam entender é o que significa a palavra foco. Porque às vezes é muito genérico. Mas o foco nada mais é do que fazer o que precisa ser feito. Não importa o que aconteça. Se eu preciso emagrecer, tenho que ir para a academia, eu tenho que ir para a academia. Eu não tenho outro jeito. Eu tenho que parar de comer, sei lá, muita gordura, muita massa. Eu não tenho outro jeito. E aí o foco é fazer o que precisa ser feito. E às vezes até não fazer aquilo que não deveria fazer, né? Porque vai te sabotar. E aí duas coisas acontecem na mente das pessoas. Às vezes existem crenças limitantes que as pessoas param no caminho porque acham, eu não vou conseguir, é difícil, todo mundo está falando que é difícil, o coronavírus, as pessoas. Miriam, eu fico maravilhado do jeito que você driblou essa crise, tendo você como exemplo. Você arregaçou a manga e falou, o quê? Coronavírus? Aqui para ele. Vou embora, vou avançar, vou focar. E olha os resultados que você tem colhido. Então, você é um baita exemplo disso. Eu acho que deu para ficar claro para as pessoas, né? Foco que você teve no seu propósito inabalável e foi para frente. Olha, a Raquel, ela está fazendo uma pergunta aqui. Aí me diga a sua opinião, tá? Devemos deixar o trabalho diário para só focar na fotografia? O que você fala? Boa pergunta essa aí. Também gostei dessa pergunta. Olha só. Quando você quer empreender alguma coisa, e você sempre trabalhou, né, em empresa, sempre foi CLT ou PJ, enfim, profissional liberal, e agora você quer empreender, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que isso é uma transição de carreira. Primeira coisa, isso é uma transição de carreira. Porque você vai sair de onde você está para empreender. Para você fazer uma transição de carreira, existem alguns passos importantes que você tem que considerar. Foi a Raquel que perguntou, não é isso? Foi. É Raquel o nome dela? Raquel, ela é aluna da escola. Que legal. Então, olha só, eu vou dar para você 5 passos importantes que você precisa seguir para você fazer essa transição de carreira. Anota e você vai conseguir. Vou anotar aqui. Você vai chegar lá. Primeira coisa, você tem que fazer um planejamento detalhado. Depois dessa clareza, né, que a gente acabou de falar, onde é que eu tô, onde eu quero chegar e tal, aí eu já estou entendendo que ela já sabe onde quer chegar. Ela precisa planejar cada passo. Quer dizer, mas tem que ter datas. A gente chama de metas e metas SMARTs. Específica, mensurável, né, atingível, realista e com tempo determinado. Porque se ela não colocar data para cada uma das ações, isso não vai ser um planejamento, vai ser só um sonho. Vai acabar não chegando. Essa é a primeira dica. Se não tem data, o planejamento vira sonho. Então vamos para a segunda dica.
Cursos, capacitação, que aí eu acho que é isso que ela já está fazendo, inclusive com você, Miriam. Parabéns por estar ajudando ela aí. Já, ela foi aluna do primeiro workshop ano passado e já se inscreveu para o workshop do final do mês. Raquel arrebenta. Sensacional. Vai em frente, Raquel. Capacitação, cursos rápidos, não precisa ser cursos muito longos, algo que vai te agregar de verdade. Então, esse é o segundo passo que eu estou te dando aqui. Você precisa se capacitar. Quanto mais você capacitar, mais vai abrir a sua mente e você vai saber aonde você está indo e aí, no meio do caminho, ajustar a rota. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, networking. Amplie o seu networking. Você precisa estreitar os relacionamentos com as pessoas desse ramo que você vai entrar. Se é fotografia, estreite os relacionamentos quem está nesse ramo. Você vai receber dicas, você vai receber até, de repente, uma mentoria de alguém mais experiente. Você vai abrir o seu leque de conhecimento e de relacionamento com as pessoas, porque aí, a hora que pintar uma oportunidade, vão lembrar, adivinha de quem? De você, Raquel. Eu tiro isso por mim. No meu leque de relacionamentos, Miriam, acho que você já está sabendo, né? Um amigo me encontrou no LinkedIn, estudou comigo e a gente estava sempre conversando de vez em quando no LinkedIn, batendo um papo, estudou comigo há uns 10 anos atrás, quando a gente fez MBA juntos. E ele falou, Berg, cara, eu lembrei de você porque eu estou precisando lá no curso de pós-graduação que eu coordeno, eu estou precisando de um professor, de um docente lá. Você não está afim de trabalhar comigo, de ser um docente, um professor lá de pós-graduação? Relacionamento, networking. Surgiu. Você precisa de networking. Esse é o terceiro passo. O quarto passo é assim, dentro do networking, é você conhecer a maior quantidade de pessoas. Mas você precisa ter alguém como referência. 1 ou 2 pessoas, no máximo 3. Ter referências. Não para imitar a pessoa, para adquirir todo o conhecimento que você precisa para você errar menos. Porque senão você vai errar mais se você não tiver referência. Olha que importante. Errar menos é importante para você ser assertivo. Esse foi o quarto passo. Então você tem aí, converse com pessoas da área, tem aí duas ou três referências para que você possa errar menos e aprenda com eles. E o quinto passo para você, inicie de forma paralela, mas não deixe de fazer os dois. Em algum momento, você vai ter que deixar o seu trabalho normal, né, o empregado, para continuar a sua rota de destino ao empreendedorismo e à sua independência financeira. É simples assim. Em paralelo, você traçando a rota certa, para cá é o seu destino com a fotografia e você alcançar a sua independência financeira, então você já traçou os planos, já tem tudo certo para você seguir adiante. Em algum momento vai fazer sentido e vai ser vantajoso para você largar o que você estava fazendo, para que assim você possa seguir a rota em ser uma empreendedora de sucesso no ramo de fotografia, que eu creio e eu tenho certeza que você vai ser, Raquel. Você e todos aí que estão assistindo. Vai sim. Eu acho que a gente tem que saber também identificar em qual nível, né, a gente já está desses 4 níveis que você falou. E quando chegar a hora de realmente largar o emprego para focar na fotografia, não ter dó, não ter medo, né? Às vezes a gente se apega àquele negócio e aquilo, a gente já passou pelas fases, né? E já está na hora de focar na fotografia, mas a gente ainda fica segurando o emprego, não larga e tal. Então, tem que aprender a pegar o desapego, aprender a praticar o desapego na hora certa, né? Porque senão a pessoa vai estar sempre com os dois e aí não vai conseguir focar e dar toda a energia que precisa naquele emprego que ela realmente quer seguir. É isso mesmo, Miriam. E eu lembrei de uma frase muito interessante que é: nós precisamos queimar a ponte. Você atravessa a ponte e tem um momento que você não pode voltar mais. Então você queima a ponte. É isso aí. Se você não queimar a ponte, você nunca vai conseguir avançar e continuar o seu trajeto, porque você vai lembrar que tem lá uma ponte que você ainda pode voltar. Queima a ponte, mas queima
com bastante planejamento, bem estruturada. E aí você vai realmente alcançar o seu sucesso profissional na sua área. Arrasou. Então, vamos lá, para a terceira pergunta. O que um fotógrafo, entre aspas, um empreendedor precisa fazer para se destacar entre os concorrentes? Uma ótima pergunta também. Não importa o ramo de atividade que você esteja, todo mundo quer se destacar. Todo mundo quer ser um pontinho verde no meio de um monte de pontinho branco. Ou qualquer cor que você queira colocar. Hoje eu sou um pontinho branco, não fala isso. Tá muito bem, tá muito bem. E aí, o que acontece é que, para você se destacar, primeiro eu vou falar de um erro grande que as pessoas cometem. E isso não sou só eu que falo, tá? Eu acompanho grandes empreendedores aí, o pessoal da Além da Facul, né? E outros grandes aí, o Érico Rocha, que você bem conhece, e outros. E uma das coisas que todo mundo fala, e que realmente é verdade, é que você não pode ficar olhando para o seu concorrente. O que é ficar olhando para o seu concorrente? É você ficar admirando ele e achar que ele é bom, e que ele é bom, e que ele é bom, porque você vai achar que você é ruim. Você nunca vai largar aquele pensamento sabotador em você que é, se eu não fizer melhor ou igual a ele, eu não vou ter sucesso. Isso atrapalha você. Então, se você tem, aliás, em toda situação, se tem concorrente, você precisa olhar para os seus concorrentes de maneira sábia e tranquila, entendendo que ele está fazendo o papel dele, e você tem que olhar e falar, não, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor. E não ficar seguindo e tentando imitar o seu concorrente ou até ficar paralisado olhando para ele, achando que se você não for igual ou melhor, você não vai ter sucesso. Isso vai acabar com você. Não faça isso. Esse é um dos principais erros. Aí, outra coisa importante. Você precisa inovar e criar algo novo. Você precisa pensar de que o que você tem dentro de você é o suficiente para você criar. Você vai buscar informação, você está se relacionando, você está buscando conhecimento, fazendo curso, se capacitando, e você tem dentro de você a capacidade de criar e inovar. Agora, o que está dentro de inovação e criação, Miriam? Aqui a gente fala de algumas coisas importantes, né? Não dá para falar de todos os aspectos, mas algumas coisas importantes. Na entrega do seu serviço, você precisa inovar. Como é que você está fazendo a sua entrega? Os produtos que você usa são os melhores? Tem algo diferente? O lugar que você está fotografando ou a maneira que você está fazendo tem algo diferente? O que é que você está oferecendo para os seus clientes como serviço, como valor agregado? Você está fazendo algo diferente do que os outros fazem? Tá aí uma boa coisa para você olhar para o seu concorrente. O que esse camarada está fazendo que eu posso fazer melhor? É aí que entra a sua inovação e a sua criação. Você também precisa inovar no marketing digital. O seu marketing não precisa ser igual ao dos outros. Você vai fazer o básico, mas você precisa ir além. Você precisa pensar além daquilo. Então, mais um motivo para você olhar para o seu concorrente e falar, eu vou fazer melhor do que ele. E a outra coisa, só para fechar esse ponto, quando eu falo de entregar algo de valor, é quando você entrega algo que a pessoa ou o seu cliente olha e fala, uau, eu não esperava que fosse tão bom assim, você me surpreendeu. O algo de valor surpreende as pessoas. E você se torna inesquecível. E você se torna uma pessoa memorável e relembrável, se existe essa palavra, porque alguém vai lembrar que você entregou algo que foi de muito valor e isso fez toda a diferença. Miriam, eu fico muito contente de você ter essas sacadas também, você é fera no assunto. Você agora está inovando, fazendo fotografia embaixo d'água. Quem em Toronto faz isso? Quantas pessoas no mundo faz isso? Muito poucas. Você está saindo na frente. A hora que você está construindo uma escadinha, que uma hora, aliás, você está passando numa ponte, que numa hora você não vai ter que queimar a ponte.
Por quê? Porque eu estou falando que você vai ter tanto sucesso, vai ter tanta gente vindo atrás de você, e já está começando, Amém. e eu creio nisso, que por causa do seu pensamento inovador, da sua criação e do foco no resultado, não tem outro jeito, é só sucesso. Amém. Eu recebo. Creia. Eu acho que você falou aí a palavrinha-chave, né? Quando a gente fica muito, muito preocupado com o concorrente, a gente esquece de olhar para a gente, né? Para o serviço que a gente está entregando. E assim, existe uma grande demanda para fotógrafos, né? Falar aqui no ramo que eu conheço. Existe uma grande demanda para fotógrafos. Se você hoje vai num consultório de um obstetra, por exemplo, você vai ver a agenda dele cheia de grávida, mas é cheia de grávida. E tem fotógrafo para isso tudo? Não tem fotógrafo para isso tudo. Então, tem fotógrafos aí que estão perdendo dinheiro porque não estão focando no nicho que quer focar. Porque é igual noivas, todo mundo, todos os dias tem casamento. Então, tem muito público. Só que a gente fica focando no que o outro está fazendo, no que o outro está fazendo. Esquece de focar na nossa empresa, de investir no marketing, de procurar, né, fazer o seu melhor, entregar serviço de excelência para se destacar. Né? Por mais que na sua cidade, no seu bairro, tenha um fotógrafo A que faz fotos maravilhosas, o estilo dele, às vezes, não é o seu estilo, e tem sempre alguém que vai procurar o seu estilo, porque o estilo daquele fotógrafo não casa com a vontade dele, né? Então, assim, existem estilos diferentes, existem maneiras diferentes. Então, assim, tem espaço para todo mundo, né? É só a gente focar, ver o que o concorrente faz, né? Como você falou, não para copiar ou para passar perna ou coisa assim, porque a gente tem que trabalhar. Não somos concorrentes, na verdade. Essa palavra é muito forte, né? A gente é concorrente, assim, porque a gente trabalha no mesmo nicho, mas nós temos que nos ajudar, um ajudando o outro. Eu não gosto de ver fotógrafos que trabalham na minha cidade como meus concorrentes. Por quê? Porque um dia eu vou precisar dos serviços dele. Eu posso indicar um dia. Isso acontece sempre. Ligam para mim, eu não tenho agenda para aquela pessoa, eu indico para um outro fotógrafo, né? E assim, um vai ajudando o outro, mas cada um no seu estilo, cada um entregando o seu trabalho com maior excelência possível, e com certeza, por causa dessa excelência, desse valor que você falou, a pessoa vai acabar se destacando. Não é verdade? Eu queria agregar até algumas coisas aqui, Miriam, que eu acho bem interessante, Claro. que assim, eu quero dar mais 6 dicas, 6 formas da pessoa perder o medo de empreender e abrir o seu próprio negócio e focar nele. Manda bala. Será que vale a pena? Opa, já estou anotando. Será que seu público quer essas 6 dicas? 6 formas de perder o medo de empreender? Essa dica, pelo amor de Deus, se vocês não quiserem, eu taco água na cara de Então, vamos lá. São 5 dicas, na verdade. O primeiro é o seguinte, estude o seu negócio. Estude o ramo de fotografia. Estude. Estude mesmo. Gaste tempo com isso. Faça em paralelo ao seu trabalho, mas gaste tempo em estudar. Né? Segunda dica. Encontre o seu nicho de mercado. Qual é o seu nicho? De repente não é de grávida, de repente é de noiva. Ou de repente, né, como você está fazendo agora embaixo d'água. Dá para fazer foto de comida, dá para fazer foto de cachorro, dá para fazer foto de produto. Tem de modelos, tantos produtos, sabe? E a gente fala encontrar um nicho, e não é difícil. Porque eu acho que é isso que você acabou de falar. Abra sua mente e vê as oportunidades que tem. Então, precisa encontrar um nicho e você focar nele. E aí, a terceira dica, basicamente o que você falou agora há pouco aí, busque parcerias. Busque parcerias. É outra dica importantíssima. Por que você vai ficar só no seu mundo? De repente existe uma oportunidade, sei lá, num evento tão grande que você nem vai dar conta. Busque parcerias. E de repente você também vai ser lembrado. E a outra dica é defina metas e prazos. Então, se você definir metas e prazos, você vai alcançar. Você vai alcançar o resultado esperado. E valorize os seus diferenciais, Miriam, que foi o que você falou agora há pouco. Valorize-se.
Muitas vezes a pessoa quer viver, quer viver a empresa do outro, ou o negócio do outro, e está errado. Valorize-se, crie, inove, entenda que você tem essa capacidade. Então, são 5 dicas importantíssimas que você vai usar para você perder o medo de empreender e abrir o seu próprio negócio, né, como no ramo de fotografia, focado e avançando. Eu tenho certeza que quem seguir esses passos, todas essas dicas, Miriam, que está sendo dada aqui, olha, não tem jeito. Vai queimar a ponte porque vai passar, vai estar do outro lado e lá vai cantar o hino da vitória. Eu acho legal quando a gente define metas com prazos. Por quê? Porque você colocou um prazo na sua agenda, até aquele dia você tem que conquistar tal coisa, né? Que você definiu. Só que muitas vezes, eu falo isso por mim, porque eu não trabalho, eu não consigo trabalhar sob pressão, mas eu crio a minha própria pressão. Eu falo, não, eu vou bater a meta, eu tenho que conseguir antes da meta. E assim, quando eu faço isso e eu consigo conquistar as coisas antes da meta, o gostinho é muito mais, tem mais sabor, sabe? E isso eu faço também para fotos para os meus clientes. Eu sempre prometo entregar em 2 semanas, mas eu sempre entrego antes. E isso para eles por quê? Porque você superou as expectativas de uma entrega, né? A gente fala, ó, daqui 2 semanas eu te entrego. Por exemplo, sábado agora eu fiz sessão de fotos de uma grávida. Hoje eu acabei as fotos dela. Deu 3 dias. Então ela vai receber as fotos assim, meu Deus, já. Olha só a diferença, olha só como ela vai falar, nossa, ela faz um trabalho maravilhoso. Às vezes a foto não tá nem tão boa, mas por eu ter batido aquela meta, aquele prazo que eu falei, conseguir entregar antes, aquilo já surpreendeu ela de uma maneira positiva. Então, quando a gente coloca prazo, a gente tem que trabalhar, aquele é o prazo, não pode passar daquilo, mas se você conseguir antes, é você que vai se beneficiar. Então, se você anotou aí as dicas, né, para você fazer essa transição de carreira, largar o seu emprego fixo e ir para fotografia ou qualquer outra coisa que você queira empreender. Quando você coloca uma meta, falar, sei lá, daqui 1 ano eu quero já estar vivendo só da fotografia. E você conseguir isso antes, vai ser muito mais saboroso, vai ser muito mais satisfatório, né? E você vai ter muito mais autoridade sobre esse assunto. Foi errado? Exatamente. Não, né? Perfeitíssimo. E é isso, exatamente isso, né? É focar e fazer o que precisa ser feito. Foco é fazer o que precisa ser feito. Exatamente o que você falou. Arrasou. Vamos para a 4ª pergunta. Peraí que eu estou anotando tudo aqui. Como que um coach pode ajudar um fotógrafo a avançar na carreira e conquistar os resultados esperados? Ok, ótima pergunta também. Vamos falar o que... Primeiro vamos desmistificar aqui o coach, né? Existe coach, que é a pessoa, no caso sou eu, formado, capacitado para poder fazer esse trabalho. Existe o processo de coaching, que são reuniões semanais, em média 10, né, por 10 semanas. E existe o coach, que é a pessoa que está fazendo, que tem um coach. Então você era minha coach, continua sendo a minha coach, porque a gente ainda continua, né? Trabalhando junto aí e trocando figurinhas. Então, primeira coisa é isso. A segunda coisa é, a pessoa que se propõe a fazer um processo de coach, ela está decidida a mudar. Ela está decidida, ela já queimou a ponte. Ela quer realmente um salto na vida profissional, no seu negócio, no seu trabalho, na sua carreira. Ela quer realmente mudar a sua história. É aí que a gente fica feliz e contente, trabalhar com pessoas assim. E dentro do processo de coaching, dentro de, seja qualquer que seja a profissão, e falando da fotografia, a gente vai trabalhar juntos a clareza, que é reconhecer a sua realidade, os seus valores, seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são as suas competências dentro da fotografia ou dentro de qualquer ramo que você esteja. A gente consegue identificar essas competências, as habilidades e o perfil comportamental da pessoa, para que assim a gente possa começar a traçar as metas para desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Porque esse autoconhecimento, ou seja, sem essa clareza,
a gente acaba levando a vida, dando uma de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. O pessoal já sabe a resposta, né? Por quê? Porque não existe a clareza. Então a gente trabalha a clareza da pessoa, para ela entender o seu comportamento, aquilo que falta para ela desenvolver, falta para ela avançar, quais são os passos que ela tem que dar. E aí vem o segundo C, que eu chamo da metodologia, que é o caminho. A primeira é a clareza, o segundo é o caminho. Dentro do caminho, a gente define o objetivo claro da pessoa, mas tem que ser claro e alcançável. Não adianta eu falar, eu quero ter independência financeira. Hein? É fácil falar isso, mas precisa ter um objetivo claro. O que é independência financeira? Quanto que você quer ter mensalmente na sua carteira para que você entenda que você tem essa independência financeira? De repente, a sua independência financeira é daqui a 5 anos ter R$1 milhão na conta, só rendendo juros. Ou você ter um empreendimento, o casas, que te dá um aluguel de, sei lá, de 10, 12 mil reais por mês, e aí você está independentemente financeiro porque você gasta menos do que isso para sobreviver. Você conquistou sua independência financeira. E aí você pode viajar, você pode viver com aquilo, ainda sobra. Então, o que é ter uma independência financeira e qual é o resultado que você quer alcançar na sua carreira profissional? Então, o caminho tem que ser bem feito, tem que ser bem, bem enxergado, atingível, com muito claro. E depois vem a caminhada. Vamos lá. Agora, a caminhada são exatamente as metas que você precisa alcançar até você chegar naquele objetivo. Então, a gente traça metas, né? Metas smarts, como eu falei. E aí você falou muito bem, né? Como é bom ter metas com datas, porque aí você tem foco e você tem que atingir aquela data. O coach, então, no caso profissional como eu, ele traz você para que você atinja aquelas metas. Porque as pessoas procrastinam. As pessoas, obviamente, têm suas limitações, seus pensamentos e suas crenças limitantes que impedem dela avançar. E tudo isso a gente quebra dentro do processo de coaching. Porque a pessoa já levou uma vida inteira assim. Então chega, não dá mais. Então por isso que eu amo ser coach. Porque quando eu tenho uma pessoa para trabalhar e que ela está decidida a avançar, e isso me deixa feliz e nós vamos juntos. Porque a gente trabalha a mudança comportamental, emocional, psicológica e às vezes até espiritual das pessoas. Para que a pessoa avance, porque foi uma vida inteira sem avançar. Uma vida inteira fazendo coisa errada, procrastinando. Então chega, daqui para frente, acabou. Vamos junto e a gente chega lá. E aí a outra coisa é a consistência, Miriam. O que é consistência? Agora vamos falar daquela questão que a gente tratou agora há pouco, que é o foco. Fazer o que precisa fazer, o que precisa ser feito. Aí vem identificar as barreiras, porque essas barreiras a gente tem que identificá-las e saber como ultrapassá-las. Então a gente traz a claridade ou traz a clareza do que fazer com as barreiras à frente. Então, dentro da jornada do sucesso que a gente traça, a gente precisa saber, antes a gente trabalhou o quê? Na mente da pessoa que aquela jornada está pronta, eu preciso alcançar. Se eu tiver barreiras, o que eu vou ter que fazer? Então a gente traça o caminho e as alternativas para quando tiver problema no meio do caminho, e aí, obviamente, manter a consistência. E aí, o quinto C, que é a conquista. E para a conquista, é celebração do que a gente conquistou. Mas também é saber que com a conquista, a gente pode ter ganhos e perdas. Aliás, existe até uma ferramenta que a gente usa chamada ganhos e perdas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa quer chegar à diretoria de uma empresa. Tá tudo bem. Mas quais são os ganhos de chegar na diretoria da empresa? Financeiro? E quais são as perdas? Talvez o tempo? Então a gente trabalha tudo isso para que a conquista seja consistente e a pessoa se sinta feliz. E realmente ela esteja lá e alcançando o seu resultado esperado. Agora, tem uma coisa importante, Miriam. A gente trabalha ferramentas de autoconhecimento. Você trabalhou comigo, você lembra, né? Que eu acho que dá uma clareza importantíssima na vida da pessoa. Você pode depois falar da sua experiência. E além das ferramentas de autoconhecimento, eu uso ferramentas de produtividade.
para justamente quebrar as barreiras, a pessoa manter o foco, não desistir no meio do caminho, e aí a gente cria um plano de ação específico, determinado, com metas, e aí sim, através dessas ferramentas de produtividade, a pessoa consegue chegar no destino final e alcançar o seu resultado. Eu acho que você tem aí até um testemunho um pouco para falar disso aí. Como é que foi com você, né? Quando a gente começou a fazer o coach, né? Tinha dias que eu chorava. Não sabia, hein? Esse processo da gente se autoconhecer, às vezes é dolorido, né? Porque muitas vezes a gente não quer saber o que é que está, de fato, barrando a gente de conquistar algo, de avançar. Porque a gente sabe lá no fundo que é um probleminha que tem aqui dentro. Então, às vezes, quando a gente se reunia, eu e o Lindenberg, na nossa sessão de coach, ele cavucava, ele ia lá no fundo, ele falou assim, ó, a gente tem que trabalhar nessa área, às vezes é isso, às vezes aquilo, às vezes eu saía da sessão chorando, mas aquilo era libertador, era muito, muito bom. Deixa eu contar rapidinho todo esse processo que eu tô fazendo agora. A gente está lançando o curso online, vocês sabem que eu tô falando aqui toda hora do curso online, que a gente vai lançar em breve. Isso é um projeto que já existe há anos, mas nunca saiu do papel. A escola já existe, já tem 1 ano que a escola online existe. Eu já dou curso presencial, tem vários alunos, tem alguns aqui na live, inclusive. Mas o projeto online nunca saiu do papel. Quando eu comecei a fazer a sessão de coach com o Berg, a gente cavucou nesse pedacinho. Por que não vai sair do papel? O que é que está faltando? Então, vamos traçar as metas, vamos traçar os objetivos e vamos para cima. E eu só consegui tirar esse projeto do papel e realmente ir e começar a gravar e começar a fazer as coisas depois da nossa sessão de coach. Porque até então eu descobri que eu estava me sabotando o tempo inteiro. Então, às vezes, tem coisas na nossa vida que a gente quer fazer e o nosso inconsciente não deixa a gente fazer por N motivos, né? Então, quando a gente descobre isso, quando eu descobri isso na sessão de coach, foi realmente libertador. E eu falei, não, agora chega de ficar nesse meu cercadinho confortável, vamos para cima, né? Se eu quero alcançar casos diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes, que foi o que ele falou aqui no comecinho da live. Eu quero só dar um recado aqui, ó, para a Raquel, que ela escreveu, falando que às vezes ela fica triste porque ela escuta pessoas falarem que fotografia, ninguém ganha vida com foto. Deixa eu falar, Raquel, para você uma coisa. Quando você escutar qualquer comentário que vai te desmotivar, você pega esse comentário e não transforma ele numa barreira que vai te impedir, mas transforma ele num degrau para você subir e conquistar mais um espaço, tá? Isso é mentira. Você só não ganha dinheiro com a fotografia se você não se dedicar, se você não tiver foco, se você não se empenhar. E isso não só na fotografia, em qualquer área da sua vida que você quiser empreender. Tá? Depende de você, única e exclusivamente de você. Existem ferramentas para te ajudar, existem aí, como já foi falado, para você se educar, para você aprender sobre o mercado que você quer e vai a fundo, tá? Então não deixa que pessoas fiquem barrando o seu sonho. O seu sonho para realizar só depende de você, tá bom? Não depende dos outros. Agora... Eu posso só sugerir uma coisa aqui para a sua audiência? Claro. Muito compungido aqui para, de repente, alguém precisa de ajuda. Aí eu queria dar um presente. Posso dar um presente? Presente, claro. As duas primeiras pessoas que me chamar lá no meu direct, lá no meu Instagram, Berg Ribeiro Coach, as duas primeiras pessoas, eu vou dar uma sessão de coach grátis, que é aquela sessão de clareza plena, aquela sessão, né, que traz a clareza que já começa algo diferente na pessoa. Então, eu vou dar essa sessão grátis. É uma sessão de 1 hora que eu vou dar grátis para as duas primeiras pessoas que quiserem experimentar comigo. E aí, me chama no direct, lá no Berg Ribeiro Coach, que eu vou agendar com você e eu vou te dar essa sessão de coach grátis, que é de 1 hora, sessão de clareza plena, que a gente chama, clareza e impacto. Aê, arrasou. Legal? Gente, corre lá e volta pra live, pelo amor de Deus, que a live ainda não acabou. Tem tempo, acaba a live. Aproveita, vai lá e já manda a mensagem. Ó, já chamaram aí você. Vamos lá. Vamos para a última pergunta, a gente tem 9 minutinhos, acho que dá tempo. Tá bom.
para encerrar, qual dica você daria para quem está enfrentando dificuldade de sair da sua situação atual e conquistar essa independência que a gente está falando? Então, vamos lá, né, gente? Sair da zona de conforto é o que precisamos para poder a gente buscar a nossa liberdade financeira, tá certo? Sair da zona de conforto. Só que a liberdade financeira e o sucesso profissional, vamos falar de liberdade financeira mais especificamente, tá, Miriam? Porque aí está atrelado o sucesso profissional. Uhum. A gente precisa ser disciplinado. Disciplinado em muitas coisas, não só em avançar profissionalmente, mas também saber utilizar o recurso que você ganha. Tem muita gente que não sabe utilizar o recurso que ganha. Muita gente talentosa ganha de um lado e o dinheiro vai embora do outro. Não é? Ou seja, a pessoa tem um baita de uma condição de criar, de desenvolver, de avançar, mas não consegue se controlar financeiramente, então nunca vai encontrar a sua liberdade profissional. Ou melhor, perdão, liberdade só uma financeira. pausinha aqui, gente. Eu fiz uma live falando exatamente sobre isso, tá? Então, assim que acabar essa live, você procura, tá lá no IGTV, tem uma live onde eu falo exatamente sobre vida financeira, como administrar. Então, fica a dica. Continua, Berg. Legal, não, perfeito. E assim, a live dela é riquíssima, pessoal. Não percam. Na verdade, todo o conteúdo da Miriam é fantástico. Eu acho que vocês são bem assessorados aí por essa profissional incrível. Então, vamos lá. A pessoa está inventando dificuldade na situação atual para conquistar a independência financeira. Então, voltando um pouco daquilo que eu falei, precisa ter clareza. O que está acontecendo? Está gastando mal dinheiro? Tem muitas dívidas? Não está conseguindo avançar profissionalmente? Por quê? Quais passos errados já deu até hoje? Porque às vezes as pessoas nem refletem, Miriam. Não refletem naquilo que tem feito até hoje. Lembra que a gente começou no início? Decidir é necessário. Ou seja, decida a fazer algo diferente para você ter resultados diferentes. Que foi a célebre frase lá do Albert Einstein que a gente falou. Então, você quer mudar a sua condição, está com dificuldade, você precisa ter essa clareza, se autoconhecer, saber o que você fez de errado até o momento e traçar os planos certos para você avançar. Parece muita teoria, né? Mas às vezes é simples, Miriam. A pessoa precisa largar a mão de sair da inércia, sair da zona de conforto e pelo menos pegar um papel e caneta e começar a anotar as coisas. Pegar uma planilha, sei lá, um documento Word e começar a escrever aquilo que a sua realidade e aquilo que quer alcançar. É uma ferramenta de coaching que a gente usa, que é muito bacana, que ela faz exatamente isso, né? A gente chama de flashback profissional. Eu acabei não precisando usar com você, porque você já estava, né, voando, mas ela chama flashback profissional ou flashback pessoal. E nesse flashback, você começa a entender tudo que foi feito de 5 anos de trás para agora. E você planeja o de 5 anos daqui para frente. Quais são os passos, então, que eu vou dar daqui para frente, sendo que de 5 anos para trás não deu nada certo até hoje? Então, se hoje é o dia da mudança, se é hoje que eu vou queimar a ponte para não voltar mais atrás, então quais são, então, daqui a 5 anos os passos que eu preciso dar? E aí você começa a pensar naquilo que a gente trabalhou juntos, que é a jornada do sucesso. Porque não dá mais. Eu acho que essa pergunta é muito boa, porque as pessoas, elas têm dificuldades e ficam martelando nas mesmas coisas que fizeram até hoje. Então, é hora da decisão. Vou fazer diferente porque eu quero resultado diferente. E aí, os outros passos, obviamente, daqui para frente, a pessoa vai começar a ter clareza. E aí, vai buscar conselho de pessoas. Vai ver quem é mais experiente ou quem já está empreendendo e ver os erros que tiveram. Vai buscar informação, capacitação, foi o que a gente falou. É assim que você sai da sua situação de dificuldade ou situação difícil, enfim, aquilo que está te bloqueando, para você alcançar o seu sucesso profissional e assim a sua independência financeira. E olha, sair da zona de conforto e buscar a sua liberdade financeira exige disciplina, o que eu falei agora há pouco,
disciplina de como utilizar os seus recursos. Para de gastar com aquilo que não está pré-determinado e que não vai te fazer chegar na sua independência financeira. Tem vários coaches financeiros por aí também que ajudam, hein? Vai seguir essas pessoas, vai buscar informação, para que você possa ter o equilíbrio suficiente para avançar profissionalmente na sua liberdade financeira. É isso aí. Falou tudo e mais um pouco. Gente, a gente tem 2 minutos. Que live maravilhosa. Quem gostou, escreve aí para mim o que vocês acharam. 2 minutinhos para a gente ter um feedback de vocês. Se vocês quiserem, eu posso trazer o Berg aqui de novo, numa outra ocasião, para a gente falar de mais coisas legais aí para ajudar vocês. Só se vocês colocarem aqui que vocês querem o Berg. Quero o Berg, quero o Berg. E eu quero agradecer todo mundo que participou, quem fez perguntas, tá? Eu espero que tenha clareado um pouco a mente de vocês, que tenha realmente dado aquele cliquezinho que vocês estavam precisando. O negócio é sair da zona de conforto e buscar se capacitar, né? A live aqui tá riquíssima. Várias dicas foram dadas, ó, a galera aí tá falando que gostou, que amou, estão te agradecendo, quero o Berg de volta. Então é isso, tá? Eu vou deixar a live salva, porque essa live merece ficar salva, porém ela vai ficar aqui 24 horas, depois eu vou levar ela lá pro YouTube. Aí todo mundo vai poder assistir lá com a qualidade melhor, tudo mais certinho, vocês vão poder comentar, enfim. E é isso, Berg, muito, muito obrigada, tá? Amei a sua participação aqui, foi riquíssimo. E espero te ver de volta em breve. Conte comigo, obrigado por esse privilégio. É um prazer estar sempre aqui para poder ajudar as pessoas, tá bom? Conta comigo sempre. Obrigado, pessoal. E tô às ordens, tá? Obrigada. Bom, até as 2 pessoas, eu conto com vocês lá. Eu vou lá daqui a pouco ver quem me chamou lá para ganhar a sessão de coach grátis. Deve ter umas 10 já. Vai ter que fazer sorteio. Obrigada, querido. Normalmente é assim. Até mais, tchau. Obrigado. Com Deus.